Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Já registra o livro Eclesiastes no Antigo Testamento. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Farei alguns apontamentos sobre esse pecado capital à luz da filosofia espírita. O primeiro tópico que eu gostaria de abordar nesse assunto é a filantropia. Muitas pessoas gostam de se promover quando auxiliam as outras pessoas, especialmente no que se refere ao auxílio material. É uma forma de propaganda pessoal através da ajuda para outra pessoa. Em tempos de internet, isso ficou ainda mais comum, mais fácil de realizar essa própria promoção da criatura. Então, muitas vezes ele vai doar um alimento, uma roupa, vai participar de uma ação específica de filantropia, o celular está sempre na mão, registrando em fotos, em pequenos vídeos, cada lance daquele evento e a pessoa então vai aparecer e vai se colocar para os outros como muito generosa, esperando que haja muitas curtidas, que as pessoas façam altos comentários, falando quanto que ela é generosa, quanto que ela é caridosa, quanto que ela se dedica para as outras pessoas. Muitas vezes também é feita a exposição daqueles que estão recebendo ajuda e, na maioria das vezes, sem que haja consentimento para essa exposição. E é interessante porque Jesus já percebia essa vaidade em nós, inclusive nesse aspecto do nosso comportamento, quando nos votamos a auxiliar outras pessoas e já nos fez a advertência de que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. É o simbolismo que ele se utilizou. Kardec vai abordar esse assunto em O Evangelho segundo o Espiritismo, faz algumas considerações e eu separei esse trecho. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os tablados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Então, Allan Kardec está discutindo a questão das motivações. O que me leva a ajudar outra pessoa? É de fato um desejo de que essa pessoa fique bem, que ela supere aquela situação, minorar o seu sofrimento? Ou eu quero me promover realizando aquela ação? Será que a vaidade que está me motivando a realizar aquele evento é uma ação boa, mas a motivação é vaidosa? Então nós devemos estar muito atentos a isso. Devemos buscar essa caridade que é moral também, não ferir a suscetibilidade daquele que recebe ajuda, não fazer propaganda de nós através desse trabalho, porque isso é duplamente estranho, condenável. Além disso, se eu busco essa recompensa aqui na Terra, então nada me espera no universo moral, porque a minha vaidade já está sendo exacerbada ao fazer as ações deste jeito. O segundo tópico que eu gostaria de abordar é a necessidade que nós temos da validação externa para aquilo que fazemos de correto ou para comportamentos e habilidades que consideramos virtuosos. Por isso que a vaidade muitas vezes é associada a um indivíduo vazio ou como um balão que se infla, mas que não tem um conteúdo substancial. Muitas vezes nós realizamos as ações esperando que as outras pessoas reconheçam o valor disso que nós estamos fazendo. E é um mecanismo para excitar a nossa própria vaidade. Isso é interessante porque nas nossas habilidades, muitas vezes a gente tem mais prazer ouvindo os elogios das outras pessoas do que em executando aquilo que a gente tem alguma facilidade ou aquilo que a gente já está bem desenvolvido. Isso mostra o tamanho dessa vaidade que ainda existe dentro de nós, se manifestando de formas às vezes até um pouco escondidas. No Evangelho segundo o Espiritismo há uma comunicação que fala sobre a virtude, que é do Espírito François, e aí tem um trechinho que eu acho interessante para a gente refletir. E ele diz assim: mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. E o que ele está dizendo é o seguinte, que muitas vezes a gente pode se perder naquilo que a gente tem de boa habilidade, justamente por causa dessa preocupação daquilo que as outras pessoas vão dizer. A gente está sempre esperando a aprovação, a validação externa. Eu me lembro de um vídeo que tem na internet, que eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também, que é da Flaira Ferro,
onde ela vem contar a sua própria experiência. Ela era uma dançarina de frevo, e esse vídeo se chama Por Trás do Aplauso, que desde pequena era super talentosa. Então ela cresceu exercitando muito essa vaidade, construindo a imagem de si mesma, baseado nessa sua habilidade, estava muito acima da média. Até que a vida, sempre com as suas experiências, leva ela a ter uma série de lesões, e ela não pode mais exercer aquilo que era a paixão da sua vida. E nesse vídeo ela conta como foi esse processo de aprendizado, que está em continuidade, dela ter que lidar com essa vaidade, com a imagem que ela construiu a seu próprio respeito baseado nesses elogios, uma vez que agora ela teria que viver fazendo um outro tipo de atividade, não mais aquela que as pessoas ficavam bajulando ela o tempo todo. Serve de lição para nós, para que possamos aprender a cumprir os nossos deveres, desenvolver as nossas habilidades, preocupados com a aprovação apenas da nossa consciência e não da validação externa que apenas infla a nossa vaidade. E finalmente, como último tópico, gostaria de abordar o sentido mais comum do uso da palavra vaidade, que é o exagero nos cuidados com o próprio corpo, especialmente no que se refere à sua aparência. Esse é o sentido mais utilizado, que nos faz lembrar o mito grego de Narciso, que se achou tão belo, observando-se na água, sua imagem refletida, que acabou por se afogar, mobilizado pela sua vaidade. É claro que uma vez que nós estamos encarnados, nós temos que dar conta desse corpo biológico. Ocorre que em tempos de internet, mais uma vez essa ferramenta, nós somos estimulados dentro de uma cultura de imagem muito forte. E estimulados também a fazer uma exibição sobre nós. E se nós pegarmos, por exemplo, o Instagram, nós vamos ver fotos incríveis, em poses e apelos, em ambientes muito bem trabalhados. Nós temos os filtros que vão modificar a aparência ou que vão corrigir as imperfeições e por aí vai. Ou seja, a gente entrou numa era onde a imagem ganhou um poder ainda maior e as pessoas têm uma grande preocupação de como vão se apresentar para as outras. E aí o Espiritismo nos convida a uma posição de equilíbrio, porque ao mesmo tempo que nós temos ainda essa imaturidade espiritual, dos cuidados exagerados com relação ao corpo e à sua aparência, por outro lado, nós temos algumas ideias ou doutrinas que vão pregar até mesmo que a gente venha a sacrificar o nosso corpo a título de progresso espiritual. Então, que a gente deve maltratar o corpo para que a gente consiga realizar um progresso enquanto espíritos. O Espiritismo propõe uma posição intermediária, que está bem colocada em O Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec diz assim: o Espiritismo demonstra as relações existentes entre o corpo e a alma e diz que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Está bem clara a posição espírita. Nós vamos cuidar do nosso corpo porque ele é instrumento da alma. Dentro desse conjunto de cuidados, claro, está a nossa apresentação, a nossa higiene. Não há problema nenhum com relação a isso. Nós é que devemos ponderar em cada situação se estamos nos limites do que é necessário ou se estamos ultrapassando, causando prejuízos para nós. Por exemplo, as pessoas que têm os transtornos da anorexia, ou seja, a pessoa está sempre emagrecendo, mas acha que está gorda, tem um problema com a imagem corporal que faz de si mesmo. A vigorexia, que são indivíduos que nunca se consideram suficientemente fortes, musculosos e por aí vai. As cirurgias desnecessárias, os mecanismos de intervenção que ferem o corpo, que nos colocam em risco, tudo isso a gente deve pensar. Está dentro do limite razoável? Até que ponto isso é fruto de uma não aceitação do próprio corpo, da sua diversidade? Até que ponto isso apenas é um exercício de vaidade, mas não é um cuidado necessário? Não tem resposta pronta. Em cada situação a gente tem que pensar, tomar uma decisão. É um recorte desse tema, a vaidade, um pecado capital, pois pode dar origem a outros pecados. Se gostou desse vídeo, curte e compartilha, mas não é para incensar minha vaidade não, é para ajudar o canal. Se você é novo por aqui, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima!